Não é de hoje que ouvimos falar sobre teorias das conspirações. Elas explicam eventos que não compreendemos por serem muito estranhos. Por exemplo, o fenômeno OVNI, as riquezas do mundo estarem nas mãos de apenas 1% da população, assassinatos de chefes de Estado, religião e seus efeitos na sociedade, grandes desastres e catástrofes naturais, entre outros. Mas uma das muitas teorias das conspirações que tive conhecimento é sobre o vírus HIV, mais conhecido como AIDS. Essa doença se tornou famosa e temida, principalmente nos anos 80. Porém, os primeiros seres humanos contaminados com essa doença teriam surgido desde os anos 1940. Agora, vamos conhecer um pouco mais da verdade. Os controladores do mundo teriam criado uma arma biológica que tinha as mesmas características da sífilis para controlar o avanço da população, a fim de preservar os recursos naturais da Terra, como, por exemplo, o petróleo e a água doce. Você está ciente de que o vírus HIV não é de uma origem terrestre? Ele foi fornecido por uma presença alienígena após o incidente de Roswell em 1947. Eles também forneceram a cura para ela. Esta doença foi desencadeada sobre o mundo em 1971, na área do Canal do Panamá, por um governo secreto que queria reduzir drasticamente a população mundial. O World Trade Center foi a sede deste governo. Sim, isto mesmo, as Torres Gêmeas, que supostamente foram alvo do terrorismo, por isso foram destruídas. O Pentágono teve que ser atacado para destruir evidências de que este governo secreto foi financiado com 2,3 bilhões de dólares. Soldados norte-americanos foram utilizados como portadores dessa doença. Tais soldados tiveram seus registros militares apagados e seus nomes esquecidos pelo exército norte-americano. Eles viram dois métodos para reduzir drasticamente a população: guerra ou doença. Eles escolheram a doença. Por isso que os Estados Unidos e soviéticos nunca se atacaram no período da Guerra Fria. Eles queriam uma doença sexualmente transmissível, porque ninguém iria falar sobre como eles contraíram a doença. Eles viram a sífilis como uma possível doença para satisfazer as suas necessidades. Procure conhecer a história de Prescott Bush, avô do presidente Bush filho, que, segundo pesquisas, usou sua influência política de senador e dinheiro de Wall Street para financiar a Alemanha nazista e popularizar seus ideais na América do Norte, e sua associação com os nazistas. Quando você não pode reduzir a taxa de natalidade, você aumenta a taxa de mortalidade. A associação secreta do governo norte-americano com a Alemanha de Hitler continuou até que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Em meados dos anos 40, a penicilina foi desenvolvida, uma cura para a sífilis. Então eles tinham que procurar uma outra doença. Após a Segunda Guerra Mundial, um número de médicos e cientistas nazistas foram trazidos aos Estados Unidos para trabalhar nesse contexto, pelo fato de eles terem feito experiências científicas usando judeus como cobaias durante o Holocausto. Esse programa foi batizado de nome Clipe de Papel. Essa experiência científica sobre arma biológica foi financiado pelo governo Sombra. E depois acontece o caso Roswell, em 1947,
no qual alienígenas forneceram aos seres humanos um novo tipo de material genético para experimentar com uma nova raça avançada. Tenho certeza que esses alienígenas teriam uma cura para qualquer doença que tenhamos na Terra hoje. O governo obteve material genético novo para experimentos. Eles tinham os médicos nazistas e os cientistas para avançar nas pesquisas. Acreditam que os primeiros testes foram realizados em macacos. Se o vírus HIV leva 10 anos a partir da época da infecção para a hora da morte, que nos leva ao final dos anos 50. Eles sabem, esta doença funciona em macacos. Eles agora começam a testar a doença e a vacina em afro-americanos no estudo da sífilis. Provada a eficácia da doença em humanos, isso leva até os anos 60. Em 1969, mais fundos são liberados em prol da pesquisa para desenvolver, testar e avaliar um agente biológico sintético. Em 1970, 10 bilhões são liberados para esta pesquisa. Em 1971, militares dos Estados Unidos são usados como portadores dessa doença. Essa doença começou na área do Canal do Panamá, em 71. O ex-presidente John Kennedy foi assassinado porque sabia desta trama insana para reduzir a população, e que o real funcionamento desta ação foi a partir do World Trade Center. John Kennedy foi assassinado porque sabia que pobres mineiros negros que trabalharam na construção do Canal do Panamá foram usados como cobaias, e que essa doença foi destinada para as pessoas de cor e dizimar os negros norte-americanos. Muitas dessas alegações são baseadas sobre os que os próprios presidentes norte-americanos tiveram a dizer sobre OVNIs e extraterrestres. Resumindo, os controladores desse mundo querem reduzir a população mundial. Tiveram a ajuda dos alienígenas de Roswell na confecção de uma arma biológica que também desenvolveram a cura, caso a doença saísse fora do controle, que quase aconteceu entre os anos de 80 e 90. Desenvolveram uma versão mais fraca da cura, os coquetéis, para controlar o pânico mundial e lucrarem com o tratamento. Começaram os testes em animais e depois em seres humanos negros e pobres que foram trabalhar na construção do Canal do Panamá, que infectaram prostitutas locais, que infectaram os marinheiros, que infectaram o resto do mundo. Obrigado por me ajudar a descobrir a verdade. Inscreva-se no canal, participe, comente, dê sua opinião. Espero que tenha gostado. Vou procurar melhorar a cada vídeo. Lembre-se, todos os mistérios e segredos serão revelados. É só uma questão de tempo.